né? Foi a discussão sobre a questão racial, ela me deu identidade, né? E com isso eu ganhei cidadania. E a partir do momento que eu me vejo cidadã, eu posso brigar pela cidadania do outro. Entendeu? Entendeu? Foi isso que aconteceu. Porque eu era um número, entendeu? Eu não era pessoa nada. Eu ficava na faculdade e ficava quietinha lá. Eu queria entrar muito sem calado, só queria estudar. Entendeu? Eu queria, né? Eu estava dentro daquele projeto individualista, né? De ser uma boa profissional, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas os outros, os negros, não querem nada. Sabe? Os pobres não querem nada. Sabe? Eu quero, eu posso, eu faço. Né? Aquele projeto individualista. Até que encontrei, né? A Lélia Gonzalez, Carlos Alberto Medeiros, me deram uma sacudida. E é uma coisa que eu aprendi que eu faço até hoje. De vez em quando, né? Agora eu tô com 47, chegam umas meninas assim de 30, 20 e pouco. Olha, foi você que me despertou, hein? Né? Assim, eu faço muito debate de escola, de segundo grau. Aí de vez em quando chega alguém, né? Ó, mudou minha vida. Não sei o que, é isso mesmo. Esse poder que o movimento negro tem de sacudir a alma da pessoa, né? Bom, então, bom, em primeiro lugar, queria me desculpar, né, por esse tempo todo aí que a gente... Imagina. Teve as eleições, Eleições, eu fiquei muito envolvida, trabalhando muito no interior, onde tem uma comunidade negra muito forte, né? Aonde, no No interior? interior, Itaperuna, Bom Jesus, Miracema, onde nós apoiamos, inclusive, candidaturas negras, né? E, então, eu já tinha sido assessora da Benem para assuntos ligados à questão comunitária. Mas uma coisa é ser assessor, né? E outra coisa é exercer o mandato. Aí eu fui exercer o mandato de vereadora, trazendo comigo toda uma experiência realmente de comunidade, né? E uma coisa assim concreta, de que quando eu fui candidata, o meu compromisso de campanha é que a gente dizia que dentro da Câmara seríamos a voz dos invisíveis, né? E seríamos exatamente assim, né? Estaríamos lá na Câmara para dar visibilidade a esses invisíveis. E aí, quando cheguei na Câmara, eu trabalhava especificamente a questão racial, a questão da mulher e a questão das favelas. E isso foi nos primeiros meses de mandato, né? Mas como a gente dizia o tempo todo que seria a voz dos invisíveis, é que aconteceu? Começou a aparecer assim, um monte de demandas, né, de setores minoritários na sociedade, tipo portadores de deficiência, é, os movimentos gays, né, me procuravam, é, trazendo uma demanda da questão da violência contra os gays. E aí o que aconteceu? Eu fui ser presidente por conta desse compromisso que a gente estava assumindo com esses movimentos. Aí eu fui ser presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Aí que ampliou mais ainda. Que aí qualquer pessoas que se sentiam discriminadas, né, e tinham seus direitos humanos aviltados, as pessoas me procuravam na Câmara. E aí foi um belo de um mandato, né? Assim, é o meu mandato inesquecível. Foi o meu primeiro mandato de vereadora, né? Porque foi onde eu aprendi tudo sobre parlamento também. É isso que eu queria saber. Como é que foi esse aprendizado? Primeiro, né? Então, as demandas que me traziam nem sempre seriam uma demanda de parlamento. Porque me traziam demandas judiciais, me traziam demandas policiais, me traziam demandas da pedagogia, né? É quase que um gabinete que virou uma universidade, porque tinha todas as áreas, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu cresci muito nesse mandato, né? Porque as pessoas iam me trazendo a demanda e a gente, de uma certa forma, ia dando conta, né? A gente fazia parceria, e geralmente era com pessoas, com indivíduos, não com a Secretaria de Segurança. Nós tínhamos lá na Secretaria de Segurança alguém que pudesse falar. Com a universidade, a gente tinha uma interlocução, sempre com alguém na UERJ, né? E a gente construía diálogos entre pessoas, parlamento e instituições. Então isso foi uma coisa que eu aprendi, né? Que trabalhar em parceria, esse é o meu primeiro mandato, né? A gente tinha que trabalhar em parceria exatamente para dar conta das demandas que nos chegavam, né? Enquanto mandato mesmo. E, e aí nesse sentido, o que mais que acontecia? Deixa eu só perguntar, então. Tinha pessoas nas secretarias, tinha pessoas
na E universidade? nós fazíamos contato Como para... era feito? Como é que você conhecia quem era na secretaria que ia dar andamento àquela demanda que não era parlamentar propriamente dita? Como é que Por você- exemplo, a gente tinha muita demanda de direitos humanos. Hum. Aí, nessa época, tínhamos o Hélio Luz, que era secretário de Segurança Pública. Então, a gente, se alguém numa comunidade tomou um tiro, igual um morador do Andaraí que foi assassinado, né, que era funcionário do Globo, não se lembra? Que alvejaram ele de escopeta lá de um helicóptero. Então, era uma demanda que a gente tinha, né, era negro, era de comunidade, a gente tinha que dar conta dessa demanda. Então, a gente fez contato na época com o Hélio Luz. Então, a gente sempre teve contato com a UERJ, na área social, que é a área que eu trabalhava também, tinha muita questão da área social. Então, a gente sempre teve contato com o pessoal da UERJ, e aí com a UERJ a gente fazia debates, né, promovia debates, indicava as pessoas para irem lá receber orientação. Quem da UERJ? Aonde? Era o quê? Deixa eu ver. Mas era em que departamento? Tinha na sociologia, tinha no serviço social. A Magali é mais recente, né? Magali também a gente chegou a trabalhar com ela na vereança. Magali, Eu não me lembro. como é o sobrenome? Conhece Magali? Depois a gente vê. Tá. E... Então, aí a gente sempre trabalhava fazendo parceria, né? Porque era uma coisa muito difícil mesmo. Porque as coisas que vocês traziam pra gente, realmente a sociedade não dava conta de determinadas coisas. E nem o mandato também tinha como dar, porque era um mandato parlamentar. Porque qual era a função do parlamento, né? Era de fazer projetos, fiscalizar o poder executivo. Só que a pessoa me trazia coisas da vida dela mesmo, né? E a gente tinha um lema no mandato, ó, ninguém pode sair daqui sem resposta. Então, a gente sempre vai procurar. O que a gente não puder fazer, a gente vai buscar quem possa fazer. Você está falando, a gente tinha um lema, a gente era o mandato. Quem era a gente? Pois Porque é, você isso. se cercou de muitas pessoas da sua confiança. De mandato, Então, que eram pessoas que vinham geralmente dessa militância comigo, né? Mais da militância comunitária. E também da militância do movimento negro. Eu tive um assessor assassinado, o Hermógenes. Isso. Ele era um dos... né? Sabe o sobrenome dele, não? Hermógenes Almeida. Ele foi Por que ele foi assassinado? Então, na época a gente ficou achando que é porque ele me acompanhava na Comissão de Direitos Humanos e a gente achava que tinha a ver com questão política, mas depois foi assim, meio que desmontada essa tese e eles alegaram que foi porque ele tinha mexido com uma moça e o marido não gostou e matou, numa festa. Ficou como um crime passional. Mas então, aí tinha o Hermógenes, tinha o pessoal que veio do Andaraí mesmo, da comunidade comigo, né? O Passa, assim, o pessoal colocou o nome do nosso gabinete de quilombo, lá na Câmara. Quer dizer que lá era um quilombo, que só tinha crioulo, né? E favelado. E já na campanha já tinha acontecido isso. Na campanha fizeram uma entrevista com vários parlamentares, né? O que eles tinham de carro. Aí um tinha van, outro tinha ônibus, outro tinha não sei o que lá. Outro tinha uma frota. Aí me perguntaram, né? O que eu tinha. Aí deu até uma matéria grandona no Jornal Globo. Aí eu falei que eu tinha um quilombomóvel. Aí a pessoa, mas por quê? Porque meu carro não é um automóvel, é um quilombomóvel. Só anda cheio de crioulo, um trepado em cima do outro, um sentado em cima do outro, um quase cuspido pela janela. Era um quilombomóvel mesmo, né? Que foi já o que deu a cara do mandato, né? A cara do mandato foi construída exatamente com quem abraçou a candidatura. Então aí depois nós pegamos, que também foi uma coisa legal, que nós pedimos que cada setor indicasse seu representante para compor o mandato. Setor como assim? Assim, tinha o movimento negro, e o movimento negro indicou. Tinha o movimento de mulheres, o Hermógenes. O movimento de mulheres indicou a Verônica, a moça que trabalhava comigo, agora está na USP. Foi embora. Sabe o sobrenome dela? Marques. Aí, o pessoal... quem mais? O pessoal de Campo Grande indicou a Dona Aparecida, que não me lembro o sobrenome. O pessoal de Oswaldo Cruz indicou o Moza Chalfun, que está candidato agora para o PT. O pessoal do Engenho Novo indicou uma moça chamada Edna Adelaide. Aí cada grupo indicou uma pessoa para mim trabalhar. Não fui eu que escolhi, sabe? Muito engraçado. Todos os grupos que apoiaram a sua campanha. Cada um indicou uma pessoa, que eram 20 assessores, né? Aí cada grupo, por setor, indicou alguém para vir compor o mandato. Então o mandato era muito legal. Que agora não é assim, não. Foi uma experiência muito bonita, mas já a gente foi perdendo isso, que foi acontecer um monte de coisas. Aí a gente fez uma coisa legal assim, né? O salário era todo mundo igual. Na Câmara tinha salário de
hoje, por exemplo, que seria de 4 mil a 1.000 e pouco. A gente fazia um caixa só e depois distribuía igual para todo mundo. Aí depois a gente provou que isso também não funciona, que a gente queria criar um socialismo ali dentro. Porque as pessoas são diferentes, têm expectativas diferentes. Então a gente fez uma avaliação, né? Assim, uma só queria ser assessor, o outro queria ser assessor, mas queria ter uma vida na universidade. A gente foi vendo que não funcionou direitinho. Mas a gente fez um laboratório, entendeu? Eu tenho mandato foi laboratório mesmo, de tentar implementar algumas coisas na política, que muitas coisas deram certo. A gente discutia tudo, a exaustão. Vamos trocar essa cadeira de lugar. Reunião. Não, essa cadeira não, ela não fica bem aqui, não, aquela cadeira fica bem aí. Né? Assim, uma coisa que a gente chamava mandato popular e democrático, Juliano Batista. Mandato popular e democrático. E aí era tudo assim muito discutido, né? Eu nunca tomava decisão nenhuma, perdia, ficava irada. Quando eu perdia, né? O pessoal, às vezes, a gente fazia até reuniões para ir. A gente vai discutir isso. Não, aí eu reunia aqueles grupinhos lá, cada um dependia, né? Então, formando uma tendência dentro do gabinete. Aí chegavam, né? Às vezes com posições fechadas, eu perdia na votação, ficava ilhada. E tinha que implementar. Tinha que implementar o que realmente as pessoas decidiram, né? E aí, isso foi o primeiro mandato, né? Você falou que você chegou na presidente da Comissão de Direitos Humanos. Isso, fui 2 vezes presidente da comissão. Nesse primeiro e no segundo mandato. Como foi essa indicação? Porque, em princípio, você tem que ter indicação de outros parlamentares também. Você teve que se impor. Aí eu vou te falar um pouco como é que é essa questão das comissões do parlamento, né? Não sei se você já viu um filme do Ed Murphy chamado Instinto Cavaleiro, que ele fala na história da composição das comissões. Geralmente as comissões têm um espaço para acordo e para ganhar dinheiro. Então tem umas comissões que todo mundo quer. Por exemplo, transporte, de orçamento, comissão de justiça e redação, que é a que dá parecer. Ou seja, quando você dá um parecer, você pode negociar com o empresário de transporte. Quando você dá um parecer de um projeto, você pode negociar com o empresário da construção civil. Então, geralmente, as pessoas no parlamento, infelizmente, as pessoas que estão à frente dessas comissões, elas têm muito poder de fogo, inclusive poder econômico. Então, sempre tiveram essas comissões que a esquerda não tinha de jeito nenhum. A Comissão de Direitos Humanos, historicamente no Brasil, pós-ditadura militar, sempre esteve na mão do PT. Ou do PCdoB, é chamado de esquerda. Direitos humanos não dá dinheiro. Direitos humanos dá muito trabalho. Tipo, de acontecer o problema de vigário geral, o pessoal liga para mim, 3 horas da manhã, o que era presidente da Associação de Moradores, fala para mim: ô Jurema, aconteceu uma chacina aqui na comunidade, não sei quantos mortos tem, tá tudo apagado aqui, vem pra cá. E eu já ia. Aí liguei pro Ivanildo e Santos. Eu falei: tu tá maluca? Que tu vai sair daí? Por onde que tu vai entrar na favela? Espera amanhecer, a gente vai. E quando amanheceu, eu, ele e a Benedita fomos, né? No vigário geral. Eu era chamada para resolver o problema de baile funk, que a polícia resolveu entrar na comunidade, bater nas pessoas. Então, de madrugada, no mesmo dia, até com o Rômulo Costa, estava no Chapéu Mangueira, a polícia deu o ordem de prisão para ele, fui parar na delegacia. Né? Ou seja, a Comissão de Direitos Humanos, ela tira a individualidade de quem está à frente dela, né? Mas, por outro lado, também dá uma visibilidade positiva e negativa. A sociedade, de uma forma geral, ela acha que defender direitos humanos é defender bandido. Entendeu? Então, é uma coisa dúbia. Você pode ganhar e perder. Tanto que naquela época eu fiquei meio marcado assim: você defende bandido, você quer. E não era, a gente defendia a comunidade, quando a polícia aí invadia e matava as pessoas, aí dava uma visibilidade no jornal, né? E parece que a opinião pública ficava com raiva, né? Mas as pessoas agredidas se sentiam amparadas por nós, né? Tipo, aí a gente estava lá com o Naildo, quando aconteceu isso, o filho dele foi assassinado nessa época. A Benedita conseguiu pegar algumas pessoas que foram depois ser testemunhas chaves, que nós chegamos e paramos essas pessoas de vigário geral. Então, a comissão trabalhava com isso. Aí como é que eu consegui? Porque ninguém queria. Mas depois, aí já no primeiro ano, no segundo, aí começou a incomodar. Entendeu? Nós começamos a incomodar a comissão, né? Porque a gente começou a botar o dedo na ferida, né? De governos, de omissão, né? Em congresso, eu fui num congresso da Dinamarca, onde estava fazendo avaliação, né? Sobre o governo e direito das crianças. Eu levei tinha acabado de acontecer a chacina da Candelária. Eu levei um monte de dados para lá.
Aí eles ficaram, falando mal do Rio, eles não entendiam. Eu falei, falando mal do Rio, não pode. E aí, assim que eles puderam, colocaram uma pessoa só para ser presidente da comissão e desmontaram a comissão. Ela nunca mais ouviu falar em comissão de Câmara Municipal? Não existe. Eles puderam quem? Eles, a maioria, né? Porque a maioria era quem? PFL, partido da direita, a maioria, né? Então eles deixaram a gente para o PT. É igual agora na LERJ também. A LERJ PT tinha a Comissão de Direitos Humanos e agora não tem mais. Entendeu? Porque aí quando começa... Que era o Alessandro Molon. Era Molon. Aí começou a bater no governo da Rosinha, na questão dos assassinatos, aí cortado. Não pode, porque as comissões, elas, para você ser presidente da comissão, você tem que ter maioria na casa. Então tem que ter uma negociação para você presidir uma comissão. Por exemplo, aí agora eu estou presidindo uma comissão, que por enquanto não atrapalha eles, porque a questão do racismo, que é o trabalho da minha comissão, é de combate às discriminações de raça, gênero, etnia e procedência nacional. Então essa comissão, por enquanto, ela não atrapalha o governo Rosinha, porque a gente tem trabalhado muito mais no âmbito da questão... A primeira questão que a gente pegou lá da comissão, ela era favorável, aquela questão das cotas na universidade, foi eles que mandaram o projeto, né? O segundo projeto que foi para a LERJ, que é da própria governadora, Rosinha, então não tinha muito problema com ela. E a gente entra mais em choque com a iniciativa privada, na questão do combate às discriminações, né? Então aí, por enquanto, não atrapalha, eu sou presidente dessa comissão. Se um dia a gente começar a fazer, por exemplo, assim, quando eu fui vereadora, eu fiz, tem até um texto depois para mandar para vocês, um texto sobre a cor do orçamento. Fiz uma análise do orçamento do município e vi que o município do Rio de Janeiro, ele dirigia grande soma para as áreas onde viviam os brancos, já os ricos, e os negros, os pobres, acabavam ficando com dinheiro que vem de BID, né? Não do orçamento do município. Né? A gente recebe a verba exterior e aí sim é investido o verba do governo federal, mas a verba mesmo do orçamento do município, ele não tem uma direção, sabe, para as áreas mais carentes onde mora a maioria negra. Aí eu fiz um texto, fiz um estudo, e na época a gente bateu para caramba. E esse estudo que eu fiz, a gente está recebendo agora já o orçamento do Estado. E já vou começar exatamente a fazer essa análise, né? Tipo assim, para onde vai esse dinheiro? Ela vai dizer para mim, bom, cheque cidadão, a maioria é negro. Quem come no restaurante popular vai dizer para mim que é negro também. Mas e aí? As verbas para a cultura? O município do Rio de Janeiro sempre teve uma grande produção cultural, investimento cultural, financeiro. Débora Cocker, sabe? São empresas que já têm dinheiro. E as chamadas produções culturais das comunidades, né? O pessoal que tem jongo da sainha, enfim, né? Os bloquinhos lá, não recebem verba pública para poder desenvolver seus trabalhos. E isso é uma divisão racial do orçamento do município. E aí eu fiz isso do município, agora vou começar a fazer agora do Estado. Aí ela vai pisar nesta manca, né? Mas nosso do ofício a gente vai bancar. Então foi isso, né? Então, quer dizer, para mim esse primeiro mandato foi um laboratório, foi muito legal, tanto assim que a minha primeira eleição, eu fui eleito com 5.000 votos. Aí, desse primeiro mandato para o segundo mandato, eu tripliquei a votação. Né? Assim, quase não acontece. De 5 para 17 mil, mas foi uma triplicação. Né? Ou seja, né, as pessoas apoiaram aquela ideia daquele mandato, aí foi para o segundo mandato. Aí o segundo mandato também foi super legal, né? Aí desenvolvemos, aí desse mandato, segundo mandato, eu fui votada depois, a mais votada do partido. Né? Então a gente vê essa nossa ascensão, né? E aí, nesse trajeto aí teve aquela confusão no PT, a aliança com o PMDB, garotinho na época, no PDT, e naquela época eu tinha sido indicada pela convenção do partido como senadora. Era eu e Vladimir. Vladimir era o candidato a governador, eu o candidato a senadora. A gente não tinha nem feito campanha, que deu uma confusão danada, até fiquei depressiva na época, não conseguia sair na rua, que era uma confusão. Aí teve a intervenção nacional, que é aí que acabou com o PT do Rio, né? Aí caçaram minha candidatura de Senado e do Vladimir de governador, deram o Senado para o Saturnino e a Benedita foi ser a vice do garotinho. E quando eles me indicaram, eu ganhei a convenção, candidata a senadora, a gente não tinha nem feito a campanha, tinha 7% no Ibope, sem começar a campanha.
né? Ou seja, a gente estava no caminho certo, né? Então fomos fazendo isso e... Então, ele aquele ano não quis sair candidato a nada, a pessoa, não sai estadual. Eu falei, não. Teve todo o movimento no partido para me indicar senador, eu andei na base do monte de gente que agora é candidato a deputado estadual, então agora não é ético que eu vá, agora eu não sou senador, então eis-me aqui para ser deputado estadual. A gente espera mais um mandato. Nós esperamos, eu fui eleita em 2000, né, vereadora de novo, terceiro mandato, aí já com essa certeza que agora eu seria, em 2002, eu seria candidata a deputado estadual. Aí fomos, né, deu certo de novo, aí eu fui eleita deputado estadual. E agora estamos aí nesse mandato de deputado estadual, né? Com toda essa experiência já trazida do parlamento, né? Aí eu tive que aprender um monte de coisa, né? No parlamento você tem que negociar a beça, entendeu? Se não é o que eu quero, não é o que eu quero, né? Bom, aí tem um limite de negociação, né? A gente negocia um monte de coisa, né? Mas a gente não negocia direitos, a gente não negocia a cidadania das pessoas, a gente não negocia princípios, entendeu? Se negocia. Negocia, por exemplo, assim, o cara tem um projeto lá, vai, você bota garrafa PET, não sei onde. Eu voto com ele. Mas quando ele quer votar alguma coisa que vem interferir no direito do cidadão, a gente vai votar contra. Entendeu? Tipo assim, eu não voto contra tudo. Tem coisas que eu não concordo, mas não é do ponto de vista ético, não é nada demais. Não consigo me lembrar de um projeto aqui. Mas, sabe, tipo assim, bobagem, isso aí não vai dar em nada. Mas eu vou lá e voto com o cara, entendeu? E não posso lá ficar também o tempo todo votando contra ele, que depois ele vai votar tudo contra mim também. Né? Então aí tem umas coisas assim, aí tipo assim, direitos. É a questão que a gente teve de transporte, né, para idosos, para os estudantes. A gente sempre vota a favor dos estudantes, dos idosos, princípios inegociáveis. Né? E aí sempre tem a direita lá que não adianta. Aí é uma briga só, aí vai pro plenário, um xinga o outro, outro fala o que pensa, outro diz que é bonita, aliás, tem uma questão de ser mulher, que é muito engraçado, né? Que com a gente, mulher, eles sempre pegam nas características femininas, né, gente? Diz que a gente tá nervosa. Homem discute política. Mulher se exalta falando que tá nervosa. Inclusive, hoje tem no jornal um deputado brigando com a deputada Cidinha Campos, ele está dizendo que se ela tivesse 32, olha só o machismo, se ela tivesse 32 anos a menos, ele resolveria o caso dela. Entendeu? Mas como ela, ou seja, ela é velha, é isso que ele quis dizer, né? Ela é velha e ela está tendo o quê? Extravasando alguma coisa como se fosse uma falta sexual. Então, quer dizer, por quê? Ela está denunciando que esse homem, ele comprou 3 postos de gasolina em 3 meses. E dentro do gabinete desse moço tinha um cara cada máfia que foi preso. Então aí você vê assim, mas quando é mulher, eles tentam desmerecer o seu discurso, pegando exatamente na sua característica feminina, né? Qualquer mulher se sente mal, né, quando você pega na questão da estética. Então, é assim, né? E tem algum que já se atreveu a falar alguma coisa com relação a... Não, é raça não. Eles de vez em quando eles me chamam de boba. Opa. No outro dia eu estava defendendo uma coisa que eu defendo, né? Que é a fidelidade partidária e a questão do voto em lista. Aí um lá pegou o microfone e falou, ele falou, você acredita em lista partidária? Eu falei, acredito. E acredito em fidelidade partidária. Eu acho que os candidatos têm que ser do partido, não das pessoas. Não esse voto personalista que existe no Brasil. Aí ele, você acredita nisso? Então você acredita também em Papai Noel? Eu falei, acredito? Com certeza, eu devo acreditar em Papai Noel, porque eu sou muito boba, né? Tão bobinha que disse lá do Morro do Andaraí, cheguei aqui junto com você. Entendeu? Muito boba, né? Muito boba. Quer dizer, tentar desconstruir, né, uma defesa que você faz. Toda vez que você faz uma defesa, é uma questão racial. Eles têm uma mania de dizer assim pra mim, Juliana, não vem você falar disso. Você vai falar disso? Tá bom, mas em casa tem uma bisavó negra. No Brasil não tem esse negócio. Todo mundo é miscigenado. Sempre tenta desmontar na questão da afetividade. Aí toca, né, gente? Assim, não sei o quê. Entendeu? Aí você percebe que é todo um tratamento. É um tratamento preconceituoso, né? Mas por outro lado, você não tem nem como bater numa pessoa que está te tratando com carinho. Juju. Chama de Juju. Juju. Entendeu? É uma coisa assim. Mas é uma experiência muito legal. Muito legal mesmo. Eu tô gostando, né? Tô gostando. Então a gente tá agora, por exemplo, tá fazendo um mandato de deputado estadual. Aí agora é estado, né?
Qual era meu problema de município? Que eu era vereadora, mas o tempo todo era chamada para falar em vários municípios, né? Sempre fui evento, mais no 20 de novembro, né? Que a gente conseguiu realmente consagrar essa data. No 20, então, era sempre chamada para falar em um monte de município. E o vereador, ele é restrito ao município dele. Não pode fazer lei, não pode fiscalizar os outros municípios, né? E aí a ideia de ser deputado estadual era exatamente isso. Já pegar essa amplitude que a gente tinha, e diga-se de passagem, foi via Movimento Negro, que o Movimento Negro estadual, semana retrasada mesmo, via Carmo. 10º encontro de negros do interior. Tenho participado de todos. Em Carmo? Em Carmo. Muito bom. CNE. Fui participar. Então, quer dizer, já tem todo um lastro, né, construído pela militância negra, pelo movimento negro, que é uma forma também porque que eu consigo me eleger, né? Eu me elejo primeiro porque Deus quer, né? E segundo, porque eu trabalho em cima de uma rede construída, né? Por muito ano, por militante mesmo, a Maurícia, quando fez entrevista, vai lá e semeou. A pessoa fica ouvindo aquilo e depois quer votar em alguém que tem esse perfil, que defenda essas teses. Né? Então já tem um campo já de mais de 20 anos construído pelo movimento negro, não necessariamente por mim, mas pelo movimento negro, que teve nesses lugares trabalhando. Aí quando a gente vai lá fazer a campanha, tem uma expectativa positiva. Né? Fui 36 mil votos agora, né? Para deputado. Agora já ampliou muito, porque via, inclusive, esse movimento negro do interior, como está ampliado meu mandato. A gente faz parceria com eles, faz entrevistas, faz eventos, parceria com a comissão. E assim a gente está tocando o mandato, né? Agora é um mandato muito mais ampliado. E aí, de novo, ele não é mais um mandato que também trabalha prioritariamente só a questão racial, né? A questão racial, ela é carro-chefe do mandato. Mas a gente trabalha um monte de coisa, a gente trabalha a questão do Holocausto. Eu tenho uma parceria com a comunidade judaica. Fiz o dia da lembrança do Holocausto no município do Rio, né? Que é o dia do levante do gueto de Varsóvia. E depois, aí agora no estado, a gente tem trabalhado também com a federação. É meio complicado, que tem a questão da Palestina. E a gente tem um trabalho muito forte com a comunidade judaica, aqui no Rio também. E aí tem a questão com a terceira idade também, quando a gente continua trabalhando. A questão da mulher, né, também, outra vertente forte do mandato. E assim, o que eu acho legal é que as pessoas têm um respeito da população, né? Quando eu chego, as pessoas falam, pô, legal. Pode você não votar, né? As pessoas falam, pô, legal, acompanhe seu mandato. A gente tem uma certa visibilidade na mídia, né? A gente consegue furar o cerco aí, tá falando dessas coisas que eu tô falando aqui na mídia. E aí, um mandato que é um mandato de ideias, né? Porque, por exemplo assim, eu sou contra o voto distrital, né? Que eu acho que o voto distrital é chamado de voto de curral. Então, quem dá mais cadeira de roda, mais dentadura, mais cheque cidadão, tem mais chance de se eleger do que um candidato que defenda ideias. Então, meu mandato é um mandato que trabalha muito formador de opinião, né? É uma outra característica, né? É um mandato de reduto. Apesar de eu ter uma votação muito legal na minha área, da Pega Andaraíba e Isabel Tijuca, né? Ali eu saio dali com uma votação expressiva. Mas depois aí pinga no estado todo, né? Tinha um voto, não sei o quê. Eu tive um voto em Miracema. Isso tudo somou e deu 36 mil. Eu tive 450 votos em São Gonçalo sem nunca ter ido lá. Agora eu tô indo. Só me convidou para ir lá. O que é isso? Um voto de opinião. Pessoas que acompanham, né, nosso trabalho e por isso votaram, né? Um tipo de mandato diferente, né? Entendeu? O mandato, a gente soube assim que uma pessoa que foi eleita para deputado estadual, na última eleição, gastou 5 milhões. Imagina, na campanha. Na campanha. Imagina gastar 5 milhões. Mas por que essa pessoa tem que gastar 5 milhões? Porque é quase compra de voto, né? Dá muitas coisas na eleição. E já que não é só eu, né? A maioria dos parlamentares da esquerda e do PT são candidaturas de ideias, né? As pessoas concordam, legal, a pessoa fala isso, ela defende isso, eu tenho voto de mulher, né, para defender a questão da mulher, tenho voto que defende a questão racial. Né? Quando eu fui vereadora, aí tem negócio de projetos legais, né? Quando eu fui vereadora, eu fiz esses projetos que eu mais tenho carinho. O primeiro, que eu não tenho, acho que eu já falei aqui, a maternidade para Favela Bairro. Não. Eu falei aqui, para Favela Bairro. Favela Bairro foi o seguinte, ia ter então mandato Nilo Batista, foi final, mandato Brizola,
Nilo, né? Estava aquela discussão se haveria ou não a intervenção militar nas favelas. Aí eu já era vereadora, tinha acabado de ser eleita vereadora, ia assumir em janeiro, e tinha uma discussão se entrava ou se não entrava o exército nas favelas. Eu fui texto para o JB dizendo que não tinha que ter intervenção, que a intervenção tinha que ser social. E justifiquei no texto, né? Aí o César, que tinha acabado de ser eleito comigo, mandou me chamar lá. Boba, né? Eu aprendi uma coisa no parlamento. Boba foi lá e ele falou, mas é muito legal, gostei do seu texto, isso que você falou eu concordo, mas qual é a sua ideia? Eu falei, prefeito, podia ser assim, 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 e o pessoal não tá, né? Aí ele falou, muito legal, ó, gostei da sua ideia, eu vou visitar a tua comunidade e lá você exemplifica mais como é que seria isso. Boba ainda, né? Nessa época realmente era boba. Aí fomos lá na comunidade de Andaraí, ele andou, ele ficou assim, que eu conhecia todo mundo pelo nome. E você conhece todo mundo pelo nome, engraçado, né? Aí você tem uma reunião na quadra da escola de samba, da Flor da Mina, aí todo mundo falando, aí ele falou, tá bom. Reclamando da qualidade de vida, ele falou, tá legal. Conversei com a vereadora, só vou pedir à vereadora que ela coloque 100 mil reais no orçamento do município, como uma indicação de que a Câmara concorda que seja feito esse projeto. 100 mil reais, ele falou o quê? Vamos ver essa proposta. Colocar 100 mil reais no orçamento para dizer que a Câmara concordaria com esse projeto de transformar as favelas em bairros populares. Que o tema era esse. Vou mandar para você. Tem um texto bom. Esse texto é a origem do Favela Bairro. Esse texto do JB. E aí, ele começou a discutir com a gente na comunidade. Aí, que ele queria fazer não só para Andaraí, mas para todas as favelas. E batizou. Não aquele dia lá. Depois, quando começou a sair na imprensa, ele falou que ele ia fazer um projeto, que ele tinha estado no Andaraí. Um dia ele falou num programa de televisão dele. Foi com uma líder comunitária, não sei o que, lá, mas não disse não. Depois ficou ele e o Conde brigando pela paternidade do projeto, aí quando eu não sei mesmo, né? E aí ele falou, e a gente colocou, o PT ainda tinha resistência, o PT nunca gostava de botar emendas assim para a comunidade, gostava de botar assim, para a educação, para saneamento, para a saúde. Não assim, para a comunidade do Morro do Andaraí, era contra. Mas eu consegui, na época o Bittar também era vereador com a gente, eu consegui convencer a minha bancada de colocar assim a emenda, e aí depois a gente conseguiu convencer a Câmara toda e aprovaram a minha emenda, que era simbólica. Na emenda estava escrito que era para o Andaraí. Para o Andaraí. E aí pronto, aí ele conseguiu um verbo internacional. Levou a ideia para fora. Tudo que eu falei para ele levou para fora. Aí eu consegui o dinheiro do BID, e aí eu perdi a maternidade do projeto. Aí ele me deu como prêmio de consolação, primeiro Favela Bairro na minha comunidade. Tanto que era uma comunidade do PT, né, que era PT, uma comunidade petista, uma das comunidades onde o PT tem maior número de votos, no Andaraí, né, da fundaçãozinha do PT. Acho que o PT, eu sou da fundação do PT, né? Muitas reuniões do PT eram feitas na minha casa, PT estadual, inclusive, lá dentro do morro. E aí, como prêmio de consolação, ele me deu um Favela Bairro e não se fala mais nisso, tá? Toma o Favela Bairro para você de prêmio de consolação, que a autoria daqui para frente é minha. Foi isso. Claro que não foi verbalizado, né? Aí aconteceu isso tudo. Esse foi o projeto. Outro projeto legal também que eu tive, eu provei muitos projetos. Foi da feira nordestina. César Maia, ele tem problema comigo, viu? Problemas sérios. O que aconteceu? Eu fui eleita, aí um dia eu estava em casa, li um jornal Dias, que no sábado, aí estava assim, César Maia vai tirar a feira de São Cristóvão e vai botar na Barra. Eu falei, nada a ver. Como é que pode feira de São Cristóvão na Barra? Mas eu não sabia nada da feira, nada. Aí, isso foi no sábado, na segunda-feira eu estava no gabinete, né? Aí o pessoal falou assim, Jurema, tem um pessoal aí da feira nordestina que quer falar com você. Aí chegaram, né? Porque o prefeito quer tirar a gente de lá. E que a gente já tem, na época tinha 40 anos. Nós já temos 40 anos de feira, não, 30 e pouco. Não, vou fazer 60 ano que vem. 30 e poucos anos, sei lá, 40 de feira. Tô ouvindo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Agora ele quer tirar a gente de lá. Falei, mas como é que eu posso impedir esse homem de tirar esse pessoal de lá? Aí consultei um advogado, ele também disse que não tinha muita saída, porque o prefeito tinha direito de tirar as pessoas de onde ele quisesse. Aí conversei com um assessor da bancada do PT, ele falou, não pode sim, você pode fazer um projeto dizendo que a Câmara, e eles estão muito mobilizados, dizendo que a Câmara determina que a feira tradicional de cultura nordestina ficará fixada em São Cristóvão, da área tal, metro quadrado tal. Eu fiz o projeto.
E que foi bom, né? Eles estavam muito mobilizados, eles iam para a Câmara todo dia, botaram um monte de barraca em frente à Câmara nordestina, botaram ali na frente da Câmara vendendo biju, buchada de bode, um monte de coisa. O Fagner foi lá na Câmara também para ajudar a defender. Foi um movimento, mas foi um movimento lindo, 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 lindo. Eu consegui aprovar a lei. Claro, tive que dar uma coautoria para vários vereadores lá. Mas todo mundo sabia que o projeto era meu mesmo, isso aí não teve problema. Tá? E lá, se você andar na feira, quem foi responsável? Foi a Jurema. Aí não teve problema não, que foi só com a autoria, mas eles sabiam quem estava à frente do projeto, mas para aprovar a gente deu com a autoria para todo mundo. Aí o César Maia agora, não tinha mais jeito, né, para tirar o pessoal de lá. Ele agora fez reinaugurou, né, o espaço, jogou todos eles para dentro do pavilhão e não toca mais também no meu nome. É ele. Eu tive a sensibilidade, mas cachorro. Eu fui na inauguração, para me chamaram, agradecer. Aí eu fui, né? O César Maia lá falando porque eu fiz, porque eu aconteci. Falei, nem para dizer que tu queria tirar o pessoal, dizer que era sujo. Não, os negócios eram assim meio. Aquele lugar é muito sujo. Ele falava, não, vamos tirar. Tem que limpar, porque a Associação de Moradores do bairro, que apoiava o César, e os vereadores do César Maia, queriam que eu tirava a feira de lá, porque a feira fazia barulho, porque a feira deixava tudo sujo, porque por causa da feira tinha um monte de bêbado no bairro. Tudo da feira era tudo de ruim. De repente a feira virou tudo de bom. Entendeu? Aí foi esse outro projeto, né? Projetos assim, legais. Eu fiz um projeto, que ainda não saiu de pauta, também quando era vereadora, que obriga que todos os espaços da prefeitura tenham intérprete de língua de sinais. Todos os espaços públicos do município tem que ter um intérprete de língua de sinais. Da Libras, né? Mas aprovou. Não está funcionando. Não tá funcionando. No meu projeto, tem um projeto que é de cotas, né? Que obriga que 40% de toda a propaganda do município tenha que ter 40% de negro. Né? Aí isso está funcionando. Toda a propaganda do município tem negros. Um monte, eu fiz muito não é mesmo, não. E aí foi assim, né? Aí essa experiência a gente tem trazido agora para... Por exemplo, a semana eu aprovei um projeto, aí eu aprendi. Você não aprova o projeto sozinho, projeto de grande repercussão, você não aprova sozinho. Então, essa semana eu aprovei um projeto lá, eu tenho andado muito pelo Noroeste, e a demanda lá do pessoal é pela universidade, querem universidade. Aí eu peguei, vim de lá com a ideia, falei, então tá, vou pedir que faça a Uni-Noroeste, Universidade Noroeste, né, do estado do Rio de Janeiro. Aí eu falei, pô, mas isso não vai passar, a Rosinha vai vetar. Aí chamei o presidente da Assembleia, dei coautoria para ele, Pisciani. Aí aprovei. Aí viu que a Rosinha vetou, mas a Assembleia derrubou o veto. Foi uma coisa super difícil para derrubar um veto lá. Derrubamos por unanimidade, porque o meu presidente da Câmara. E aí eu aprendi, né? Até aí tem, nos jornais do Noroeste saiu a matéria. E aí tá. Quer dizer, eu gosto disso que eu faço, né? Que bom. Eu gosto. E aí tudo começou, né? E aí, quer dizer, voltando ao começo da história. Essa minha questão da minha luta, né? E que chegou ao parlamento, tudo começou com a questão racial. Né? Foi a discussão sobre a questão racial, ela me deu identidade. Né? E com isso eu ganhei cidadania. E a partir do momento que eu me vejo cidadã, eu posso brigar pela cidadania do outro. Entendeu? Entendeu? Foi isso que aconteceu. Porque eu era um número, entendeu? Eu não era pessoa ler nada. Eu ficava na faculdade e ficava quietinha lá. Eu queria entrar muito sem calado, só queria estudar. Entendeu? Eu queria, né? Eu estava dentro daquele projeto individualista, né? De ser uma boa profissional, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas os outros, os negros, não querem nada. Sabe? Os pobres não querem nada. Sabe? Eu quero, eu posso, eu faço. Né? Aquele projeto individualista. Até que encontrei, né? A Lélia Gonzalez, que era o Roberto Medeiros, me deram uma sacudida. E é uma coisa que eu aprendi que eu faço até hoje. De vez em quando, né? Agora eu tô com 47, chegam umas meninas assim de 30, 20 e pouco. Olha, foi você que me despertou, hein? Né? Assim, eu faço muito debate de escola, de segundo grau. Aí de vez em quando chega alguém, né? Ó, mudou minha vida. Não sei o que, é isso mesmo. Esse poder que o movimento negro tem de sacudir a alma da pessoa, né? E foi o que aconteceu comigo. De lá pra cá, nunca, desde aquele dia, daquele encontro lá, queria tanto saber o dia que foi. Talvez o Medeiros saiba, eu vou perguntar a ele. Mas de lá pra cá, nunca mais fui a mesma. Tive uma conversão
né? Nesses debates, qual é a sua estratégia? Desses que você vai converter os outros, qual é a sua estratégia? Como é que você o debate, eu sempre faço um histórico, né, da questão do negro no Brasil, da chegada do negro, o que foi a escravidão, depois falo do período pós-abolição e depois foco nos dias de hoje. E aí hoje, né? Hoje, por exemplo, tem sido muito chamada para falar sobre a política de cotas, a área que eu tenho dominado. Então, muito me chamam para falar sobre ações afirmativas, mas sempre quando eu falo de ação afirmativa, eu sempre vou lá atrás. E sempre falo do histórico do movimento negro, como fomos na década de 70, 80. Né? E aí as pessoas gostam, né? A gente fala com verdade, porque a gente passou por isso, né? A gente está inventando moda. E aí sempre a gente ganha um monte de adepto mesmo. Dizer que o movimento negro tem crescido muito, né? Muita gente mesmo. Não mais de uma coisa assim como a gente fazia. O que eu percebo que o movimento negro cresceu? Não só em número de militantes, mas a questão da consciência negra hoje é muito forte. Muito forte. Em qualquer lugar. Chega uma pessoa, sabe? Que você olha pra pessoa e acha que não sabe nada. O cara tá vendendo coisa lá, jogando bolinha na rua, e tu passa, tia, sabe como é que é a cor, né? A cor impede sim, mas você tem que estudar. Entendeu? Já identificaram que não era como eu achava. Os negros não conseguem alguma coisa porque não quer. Não, concretamente, numa sociedade racista, a cor da pele abre ou fecha a porta. Entendeu? Sempre, vamos nós duas procurar emprego. A chance de você ganhar a vaga, com a mesma formação, ou às vezes até com alguns elementos a mais que você no meu currículo, a chance, porque você tem a cara, né, do padrão de beleza, do padrão de visibilidade positiva, né? E é muito mais chance, né? Então, e quando a gente fala disso, que as pessoas hoje, elas acreditam nisso. Né? Antes não, eles as pessoas é complexado. Não é bem assim. Hoje não é bem assim, a gente não ouve muito. A gente ouve muito mais o seguinte, realmente, fui lá tentar uma vaga, me barraram, deixei meu currículo no shopping, né? E tem, às vezes, coisas de colegas, né? Colegas saem para procurar emprego. Aí uma sabe que tem um currículo melhor do que a outra ela é chamada e ela não, para entrevista. Né? As negras já pedem a foto. Aí pela foto já fazem uma pré-seleção. Boa aparência. Né? Então, as pessoas começaram a perceber isso, sentem isso na pele. A juventude negra, quantas vezes eles são parados pela PM, e se tem um negro no banco, qual é a diferença que o PM trata um jovem negro com um jovem branco? Né? E aí depois você vai para o espaço geográfico, como ele trata um jovem na Zona Sul, como ele trata um jovem na Zona Oeste, como ele trata um jovem dentro da favela, né, aqui da Rocinha, e como ele trata um jovem ali embaixo da gata. Entendeu? Então, é dessas coisas que a gente fala, né? E as pessoas se identificam. É isso. Tem um projeto que também vem desde a vereança, que eu acho que você também apresentou na LERJ, que é o do quesito cor da identidade. Você pode explicar um pouquinho qual foi a motivação desse projeto? Por quê, né? O Brasil é muito engraçado. Essa coisa de item cor, as pessoas sempre disseram assim, não, que nós somos todos iguais. Essa coisa de não dar visibilidade à cor está dentro daquela ideia de democracia racial, que nós somos todos do mesmo direito, e quando na verdade não é, né? E para você fazer a análise de uma situação, o item cor é super importante, porque isso aí pode determinar a condição de vida das pessoas e pode determinar políticas públicas. Né? Por exemplo, nós temos um grande número de mulheres negras que têm problema de miomatose. Né? Tem que começar a pesquisar. Por que isso? Aí você vai ter que jogar verba, né, para pesquisa. A questão da anemia falciforme, que é a maioria dos negros que tem também. Por que tem isso? Precisa de dinheiro para pesquisa. A gente acha que quando o Estado trabalha focando as diferenças, fica muito mais fácil dele fazer a aplicação do dinheiro público para melhorar a situação. Eu não você vê como um todo. Foi feita uma pesquisa pelas crioulas, junto com a Secretaria de Saúde, que existe ainda, infelizmente, um grande número de mulheres que morrem em parto e pré-parto. Mas desse item, as mulheres negras são a maioria. Aí você pode pegar o número geral, tanto X mulheres morrem de parto. Mas se você for pegar que a maioria é negra, você vai poder pensar numa capacitação para esses profissionais que trabalham, né, nos postos de saúde, que começa ali. Aí o que elas dizem? As grávidas. Você foi no posto de saúde, quantas perguntas te fizeram?
Uma. Verificou sua pressão? Não. Fizeram exame de luz? Não. Te indicaram para você fazer algum tratamento? Não. Aí você vai para uma moça branca. E aí você foi no posto, aí como é que te trataram? Assim, assado, assado, assado. Aí você vai entender por que as negras morrem mais. Aí chega lá no preparo. Quantos totes você recebeu para mulher negra? Uma. Quantos? Totes, né, para a sala de preparo. 2. Aí você pergunta a moça branca, ela diz, 4, 5. Aí você vai entender por que o neném daquela mulher deixou de nascer, porque passou da hora. Porque ao não ter esse contato com a mulher, ela deixa de ver o perigo que a pessoa está passando, né? Que a criança entrou em sacrifício e morreu. Aí vamos porque a questão do racismo. Por quê? Porque o racismo, ele constrói também nas pessoas um nojo, né? Do negro. O negro é sujo, né? Ainda mais que no serviço público, aí junta negritude e pobreza. Entendeu? 2 itens. Então, o médico que tem uma formação, né? Que a maioria dos médicos, eles vêm de uma classe mais abastada, que é quem passa para a universidade para fazer medicina e que tem dinheiro para bancar a medicina, já tem todo um preconceito, e outro preconceito fortíssimo na questão de medicina, que tem a ver com a escravidão, de que negro é forte. Eu vivia isso na minha infância. Eu nunca tive muita força física, sabe? Eu carregava água, e as minhas amigas carregavam uma lata de 20 litros, e eu carregava de 10. E o pessoal falava, uma negona dessa aí, mano, que eu sempre fui troncudinha, né? Uma negona dessa carrega uma latinha de água assim, né? Então, a mulher negra é forte. Se ela é forte, ela aguenta mais dor. Então deixa ela sentindo aí mais um pouquinho de dor, porque ela aguenta. Tá? Já a outra não é branquinha, branquinha. E que até a gente, né? Branco é fraco. Eu achava isso também, que branco é fraco. Branco é mais fraco. Nós por quê? Nós que limpávamos as casas, nós que carregávamos os pesos, nós éramos animais. Né? Vendido no mercado como que via os dentes, constituição física. Né? Então essa coisa da animalização do negro é uma coisa presente até hoje. Logo o negro aguenta mais dor. Então o negro pode ficar, uma mulher negra pode ficar muito mais tempo na sala de pré-parto até entrar ela e o filho em sacrifício. Às vezes morrem filhos, às vezes morrem os dois. Então, quando eu apresentei esse projeto, porque eu quero saber como é que a saúde trata o negro dentro da questão da evasão escolar. Tantas crianças evadiram. Quem mais evadiu? Por quê? Dentro da psiquiatria, internamos quantas pessoas? Qual é a cor do interno? Eu quero saber qual é a cor do cidadão do Estado do Rio de Janeiro que busca serviço público. E a partir daí, a gente vai saber como ele é atendido. Entendeu? A minha ideia é que, na verdade, tem a capacitação, né, de todos os profissionais dentro dessa questão de desconstrução do racismo. Que é essa já é um outro projeto que eu vou apresentar. Né? Qual? É um projeto de capacitação mesmo de funcionários públicos, né, tentando fazer esse trabalho de desconstrução do racismo. Do racismo, não, do mito da democracia racial, não? Não. Não, Desconstrução. uma desconstrução do racismo mesmo, né? Quer dizer, você mostrar o negro com toda a sua plenitude, né? E aí você teria... E aí, claro que vai passar também a discussão do mito, né? Da democracia racial, mas seria uma coisa mais de capacitar mesmo. Profissionais que estão lá nessa área trabalhando, então eles estão lidando com pessoas. Com pessoas, não com coisas, com números, né? Agora, por exemplo, também, eu fiz um projeto de lei que o Estado disponibilize anualmente quantos negros sofreram violência policial. Entendeu? Então, está tramitando, de entrada anteontem. E também com relação aos homossexuais, né? Apresentei. Quantos morrem? A gente precisa saber quem é que essa polícia está matando. Eu já sei, a gente já sabe que é negro. Entendeu? Mas a gente quer que o Estado oficialize isso, que divulgue a lista pra gente. Não tem que vir Instituto Internacional para dizer isso pra gente. A gente quer que o Estado divulgue a lista, né? Porque quem acaba fazendo isso são as ONGs. O Estado não está muito preocupado com isso. É isso. Agora, quando você bota esse quesito cor, tem a grande questão que é polêmica, que algumas pessoas discutem, como que você classifica as pessoas. É a questão da autodeclaração, né? Infelizmente, isso aí é uma outra questão. Essa questão da autodeclaração, ela tem sido muito... quando as pessoas querem bombardear, inclusive, o sistema de cotas, eles pegam muito nisso. E aí eu gosto muito do Medeiros, ele fala muito sobre isso, né?
Quando foi para prejudicar, todo mundo sabia quem era negro e quem era branco. Por exemplo, o cara que contrata no shopping, ele sabe quem é negro, né? Tanto que ele não contrata. A polícia sabe quem é negro, Agora, tem uma outra questão que é o próprio negro se autodefinir, que é uma coisa que está em ascensão também. Ele me lembra que não, quando saiu aquela estatística do IBGE que falava, né, que saiu marrom bombom, não sei o que lá, mais de 300 categorias de cor, né? Inclusive por estado, né? Estado identifica o negro como pretinho, moreninho, mas a gente está conseguindo hoje colocar pardos e negros dentro da mesma classificação, e os negros começam já a sentir, né, o orgulho de ser negro. Isso aí é uma das coisas positivas do movimento negro, né? Porque assim, nem devolver, né, porque não tinha, construir a autoestima da comunidade negra. Então hoje, né, pessoas assim, né, que você aparentemente acha que não é negro, fala, não, eu sou negro, com muito orgulho. Aí fala da questão da origem, de pai, de mãe, e justifica, né? Então eu acho que isso aí não seria problema, não. Além de ter uns que realmente, visivelmente, eu vou chegar e vou perguntar, a recepcionista, ela já não vai nem perguntar minha cor, né? Vai colocar cor negra. E outra coisa, quando a pessoa estiver preenchendo e perceber que colocou a cor errada, a pessoa vai poder falar. Acho que isso aí é uma coisa que tá bem andado. Porque na hora que a recepcionista, por exemplo, pergunta, ela não pode melindrar a pessoa que não está entendendo qual é essa questão, né? Pergunta para o outro, qual é a sua cor? A capacitação deve passar também pela formação dessas pessoas. Exatamente. É por isso que eu estou falando da capacitação. É super importante, gente, para tudo. A polícia fez isso um tempo. Até quem trabalhou com uma amiga minha, a Rosália Lemos. Trabalhou fazendo capacitação da PM e da Polícia Civil, né? Para abordagem. Trabalhando na questão da abordagem. Mas acho que todo Estado deveria ter sempre, né, capacitação nessa área, né, de cidadania. E aí você pegar tudo, portador de deficiência, questão do negro. Todo cidadão devia ter, porque é servidor público. Ou seja, para servir a população. E não sabe como atender essas pessoas, que é uma diversidade, né? Aprender a lidar com a diversidade mesmo. E essa Beijing, que você disse que foi para lá pela Câmara Municipal? Municipal, então, porque fomos eu e mais 5 vereadores, né? Porque era um encontro, né? Promovido pela ONU para discutir a questão da mulher no mundo. E aí eu levei muita questão da mulher negra, né? O material que eu levei falava sobre isso, sobre mulher negra. Participei como delegada na conferência. Foi você e mais outra vereadora? A Leila Maivaldi, a Rosa Fernandes. Como foram escolhidos? A Câmara que indicou a gente para ir. Fomos representando o Poder Municipal. A mesa da Câmara? A mesa, A indicou uma de cada partido. E aí tivemos reunião com o consulado chinês. E eles referendaram a nossa participação. Foi muito legal, estava Márcia Suplicy, Benedita, aquela senadora Emília Fernandes, conheci lá, muito boa. E a temática era a questão da mulher mesmo, né? Aí eu falei um monte de coisa, e foi tão engraçado que tinha acontecido comigo uma situação que a Unifem, né, que trabalha a questão da mulher, eles levaram um relatório para lá, dizendo que as mulheres no mundo comiam menos do que os homens. Eu fiquei assim, pensando, depois eu me lembrei. Quando eu fui pequena, eu tive um problema, minha mãe colocou fogo no corpo. Aí eu fui ficar na casa de uma família que era muito pobre, né? Muito, muito pobre mesmo. E nessa casa as mulheres não jantavam, só os homens. Hoje dá pra rir, mas naquela época dava pra chorar. E aí lá em Beijing eu ouvi falar disso, né? Que nos países pobres, as mulheres têm menos ingestão de calorias do que os homens. E por quê? Porque como os homens pegam no pesado, esse era o critério dessa casa que eu fiquei. Porque o marido trabalhava lavando ônibus. Os meninos trabalhavam em oficina com negócio de pintura de carro. As mulheres ficavam em casa, estudavam ou trabalhavam em coisa doméstica. Então, a nós cabia a menor quantidade de ingestão de comida. Então, à noite a gente não jantava. A gente tomava café preto, tipo 4 dedinhos e um biquinho de pão. E eu sempre com fominha. Olha, tinha noite que eu delirava. Pior que minha mãe ficou 6 meses internada, né? Aí, mas foi 6 meses assim que eu me lembro da minha vida terrível. Acho que de lá que eu aprendi a comer mais ainda. Como para reservar. Vai que não tem depois. Aí foi isso que aconteceu, né? E aí eu tinha me esquecido disso, né?
Unifem, o que é a universidade? Não, a Unifem ai, meu Deus, peraí. É a ONU. A Unifem é um organismo da ONU que trabalha, como tem o Unicef, Ah, tá. que trabalha com a criança, e o Unifem é com a mulher. Tá certo. E aí eu tinha me esquecido dessa coisa que tinha acontecido comigo, eu me lembrei lá. Quando eu estava dando relatório das mulheres, né? Como é que era a questão da mulher no mundo. Aí eu me lembrei que isso já tinha acontecido comigo também, né? E, bom, o que foi bom lá? Eu participei da discussão com as pessoas. Foi lá que nós, em Beijing, que nós construímos essa ideia. Né? Eu participei sempre da questão do parlamento, que era parlamentar, né? Então tinha mulher em saúde, mulher não sei o que lá. Eu participei de mulher e parlamento. E nós, lá em Beijing, começamos a construir a tal da plataforma de cotas para mulheres no poder. Né? Então, a Marta veio de lá e fez no Congresso Nacional essa lei que obriga que os partidos políticos na lista tenham que ter 20% de mulher. Foi uma Constituição que nós tivemos em Beijing. E toda a discussão que a gente teve lá, né, do governo disponibilizar recursos para a questão da violência contra a mulher, para coibir, né, de se tentar mudar as leis, foi uma carta que o governo brasileiro assinou em Beijing. E nós estamos lá ativamente participando, né? Falando sobre essas questões. Em vários depoimentos que a gente tem recebido aqui, várias pessoas disseram que a força, uma das maiores forças da delegação negra brasileira na Conferência de Durban foi a atuação das mulheres negras. Muito bem. E essa atuação das mulheres negras foi muito... Também teve essa evidência em função de Beijing, do aprendizado que as mulheres negras tiveram na Conferência de Beijing. É verdade. Como é que você observa isso? É tal coisa, né? A gente tem que aprender com quem sabe fazer, né? As mulheres brancas, elas têm um monte de coisa para nos ensinar, né? Como nós temos a elas. Mas é porque elas vieram de outro patamar da sociedade, né? Tanto que nessa briga... Ontem saiu uma relação no jornal, duas coisas importantes. As mulheres já são 53% no nível universitário. Última pesquisa do INEP agora. E a outra questão é que no concurso para juiz aqui no Rio de Janeiro, foram aprovados 23 homens e 48 mulheres. Ou seja, as mulheres, né, brancas, elas, e com certeza a maioria são mulheres brancas, elas saíram de um patamar e ascenderam muito mesmo na sociedade. Né? Por quê? Elas vieram de uma família, a maioria de famílias que tinham mais dinheiro, tinha a questão da visibilidade positiva de ser mulheres brancas, né? E lá em Beijing, elas estavam com tudo que tinha direito. Era uma conferência internacional de mulheres, onde a maioria das mulheres estavam lá eram mulheres dos países nórdicos, né? Americanas. Então, a gente aprendeu um monte de coisa com ela, né? Como participar das coisas, como fazer interlocução, como exigir. E nós, mulheres negras, que estávamos lá. E a gente veio de lá com uma força, né? Passaram esse tempo todo, aí teve a organização de Durban. E a gente participou exatamente com esse cabedal que a gente já tinha. Porque nós, além de termos participado da Conferência de Beijing, a gente continua se relacionando. Porque no Rio tem um fórum de mulheres, né? Que é geral. Mulheres negras e mulheres brancas. Então, sempre que precisa, a gente participa junto. Então, quando a gente foi para Durban, os homens não tinham participado de uma conferência como nós participamos. Então, a gente já tinha uma experiência de congresso internacional, que a ONU promove, já com essa experiência, né? Então, descreveu muitas coisas. Tanto que, realmente, lá a delegação brasileira deu show em Durban. Tivemos, assim, várias pessoas ali tiveram um espaço, né? Como a Edna Roland, né? Tem um espaço que tem até hoje, né? E levamos uma delegação muito boa, que é outra coisa também que acontece no movimento negro. Assim como as mulheres brancas, elas estão conseguindo ascender sobre os homens brancos, nós, mulheres negras, também. Hoje, a maioria das intelectuais no Brasil são mulheres negras, dentro dos negros. São as mulheres negras. Qualquer conferência que eu vou, a maioria, a mesa, é constituída de mulher. Uma não sei o que lá, outra é psiquiatra, outra fez não sei o que lá, fez por quê? Né? Acabaram que as mulheres elas tiveram condições mais favoráveis do que os homens negros que tiveram que ir para o mercado mais cedo. É exigido que o homem vá para o mercado mais cedo. E a mulher, quando a família pode, poupa um pouco de mandar para o mercado. Então, nisso, nós, mulheres negras, acabamos nos bem. E ainda tem uma outra questão, que nós acabamos optando pelas áreas de humanas, áreas sociais, que é uma coisa que tem perfil feminino. Então, nós, mulheres negras, também, a maioria, somos formadas nessa área. Os homens gostam mais da área tecnológica,
né? Uma área mais que é masculina e mais difícil acesso nas universidades públicas. Então, nós mulheres dentro, vai ver a cara do serviço social da UES. É preta hoje. O cara diz, a UES está preta. Serviço social, sociologia, tá ficando preto mesmo o negócio lá. Porque é exatamente isso, né? Porque as mulheres, elas se preparam para entrar nesse mercado. Então, nós temos hoje a maioria, nós temos mais mulheres negras com nível superior do que homens negros. Esse mesmo estudo do INEP, que saiu ontem, diz que 67% dos pós-graduandos brasileiros são mulheres. Não, nem vi isso. Estão na pós-graduação. 67%. Tem que anotar, que amanhã tem que fazer um pronunciamento. Tem mais na graduação. Que coisa, né? Agora, e aí que tá o item cor, né? Isso aí não tem, né? Não tem. Será que a gente não está entrando no site? Será que não tem? Não sei. Deve ter, não. Eu não gosto de fazer isso, não sei porquê. Você tem que obrigar lá os... INEP é federal, né? Não, federal. Teria que ter uma lei lá federal, exatamente isso. E quando soltar estatística, que sempre investigasse item cor. Você falou do item do Petrocelli, eu lembrei de uma coisa que eu acho do IBGE, são 138 cores, né, que aparecem no censo. E o Petrocelli, presidente do IBGE, tem sempre dito que essas 138 cores assim, não são representativas, que dá para trabalhar com as 5 categorias. Porque a pessoa que primeiro divulgou isso foi, enfim, porque são 96%, só 4%, essas 138 cores estão dentro de 4% do universo da análise. 96% das análises são nas 5 categorias. Quer dizer, aparece um marrom bombom, não sei o que lá. Que é tudo a mesma coisa. Jambo. Exatamente. Ó, a gente pega jambo, marrom bombom, moreninho, pretinho. Só tem mais. E o número é muito pequeno. 96% das pessoas que responderam dentro das 5 categorias. Só 4%. Então é pequeno. Então, é muito pequeno. Então não é tão significativo. São mais não é significativo, é. Ele tem dito muito isso nas mesas sobre o movimento negro e tal. Ele estava na UERJ no outro dia. Fui lá. Debate que teve sobre avaliação. Para mim também foi uma experiência assim, muito legal, né? Porque foi ver o movimento negro se mobilizar, né? E é claro que nós temos muitas rusgas no movimento, né? Mas nesse momento que a gente estava se preparando para ir para Durban, existia assim, uma afinidade muito grande, né? Que era uma conferência internacional e que a gente sabia que ia ter depois repercussão no Brasil mesmo. É que se o Brasil fosse signatário de uma carta assinada lá, o movimento negro ficaria com muita força. Então nós fomos para Durban, é uma delegação imensa, como ele mesmo disse, né? Fora da África, a maior delegação era nossa. E quando a gente chegou lá, a gente pôde, inclusive, assim, ter o poder de influenciar outras delegações. Nós éramos, assim, referência para, inclusive, países africanos, né, que procuravam a gente para discutir nos bastidores. Uma surpresa, a gente era um pouco desconhecido de determinados países. A outra surpresa boa, foi que na época o governo brasileiro comprou a ideia, tanto que eles mandaram para lá, o Fernando Henrique mandou, né, ministros, um monte de gente, a delegação, né, inclusive teve verba federal para mandar, parte dessa delegação foi enviada com verba federal. Né? Então lá a gente teve uma atuação, né, de grande influência, né, participando de palestras, fazendo pronunciamentos, né? A gente sempre fazia pronunciamentos lá e quando a gente veio de lá, o Fernando Henrique resolveu implementar. Começa aí a questão da política de cotas, né? Aí o Fernando Henrique começou a questão de implementar a política de cotas no Ministério, não me lembro qual foi, uma das primeiras leis que ele fez. E aí começou a abrir, né, essa discussão que já tinha começado com a gente, com a Marcha do Zumbi, com a vinda de Durban, aí ficou muito mais forte, né? Tudo isso aconteceu também no governo Fernando Henrique. Então, a repercussão extremamente positiva, porque enquanto a gente estava lá, todo dia saía matéria no jornal da nossa estada lá, das coisas que o governo brasileiro estava defendendo lá. E aí, então, o que era importante nisso, né? Já não era mais só o movimento negro fazendo defesa. O governo brasileiro fez as defesas que nós decidimos nas conferências municipais e estaduais. Entendeu? Então, foi uma coisa muito... Essa avaliação que o governo brasileiro encampou, né, a nossa retórica.
E isso foi muito importante lá, né? Deu a gente, assim, uma credibilidade, né? E logo depois, quando a gente chegou no Brasil, começou a implementar isso, né? E bom, e umas discussões que a gente tinha lá que eram legais. A questão do racismo, da escravidão como crime de lesa humanidade, era uma discussão muito forte lá. E a questão das reparações, né? Que saiu de lá como das mulheres. Teve a questão das reparações, né? No nosso caso, partindo pela questão das cotas nos partidos, saímos de lá da África do Sul, definido que os governos signatários, né, da Carta de Durban iriam implementar em seus países também políticas de ações afirmativas. Então é por isso que quando a gente começa a discutir hoje aqui a questão das cotas, não é Jurema que está defendendo isso não, o Brasil assinou a carta. Entendeu? A gente não está tirando isso da nossa cabeça. Quando o Lula hoje está tentando implementar, né, a política de cotas nas universidades federais, né, quando o Tarso Genro anuncia o projeto da Universidade para Todos, isso tudo tem um porquê. Porque daqui a pouco tem Durban mais 10, e o que o Brasil fez? Qual é a avaliação que a gente vai levar? Né? O Brasil implementou a política, não implementou? Então, realmente foi uma coisa muito legal e tem frutos até hoje, né? Além dos vídeos que foram feitos, das relações que foram mais estreitadas, né? Inclusive internacionalmente falando, né? E, assim, o que para mim o que ficou dessa conferência? Essa revitação, revisitamos a nossa história, legitimamos que a escravidão foi um crime de lesa humanidade, tá? Do ponto de vista internacionalmente falando, e ainda estamos hoje tentando, né, implementar o que foi decidido lá. Então, para mim, foi super positivo. Nesse mesmo governo Fernando Henrique, que aconteceu, a gente acabou não falando da marcha. Você participou dessa marcha Sim, do Zumbi? Claro. Foi para Brasília, não? Foi antes ou depois? Foi junto Sim. com o Beijinho. Foi junto, Participei, fui para Brasília, fui para Brasília. Participei também. Só não fui, mas eu não participei do grupo que foi para Fernando Henrique, não. Não fui delegada para isso. Fui para a marcha mesmo. Então, a marcha foi antes. Foi no mesmo ano, mas foi antes. Foi no mesmo ano de Beijinho. Não, peraí. Foi em 95. 95, Foi 2000. Foi antes, então. Foi bem Foi antes. Foi bem antes. Então, porque o Fernando Henrique, naquela época, ele se comprometeu com a gente com um monte de coisa, mas ele não fez. Entendeu? Em 95. Não fez. Ele já disse que ia criar um organismo federal que tratasse da questão racial, como o Lula construiu agora a secretaria, né? Mas ele não fez. Mas o Fernando Henrique, quando a gente esteve em Durban, ele se comprometeu com um monte de coisas e começou a aplicar. Por quê? Porque exatamente pela força, pela visibilidade das denúncias que o Brasil fez lá fora também. E teve o episódio dos 500 anos, né? Daquele Porto Seguro também. Esse também não participei. Foi mais o pessoal que estava trabalhando na questão de terra. Tinha pessoal de quilombo também, mas isso eu não participei, não. Bom, e o Lula, logo assim que assume, dia 9 de janeiro, assina a lei que inclui História e Cultura Afro-Brasileira no ensino, tornando obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Como é que você analisa essa implementação? Bom, primeiro, assim, sempre foi uma reivindicação do movimento negro que a nossa história fosse contada dentro de tudo que é, né, a história do negro do Brasil. Que é aquele negócio que a gente sempre diz, né? Tirar Zumbi lá dos porões da história já foi uma tremenda vitória. Mas ainda falta muita coisa, né? Ainda falta falar desse que eu chamo sequestro dos negros de África para o Brasil. E também falta falar muito mais de como foi que aconteceu a libertação. Ainda a Princesa Isabel ainda é a referência. Nós construímos o Zumbi, mas a Princesa Isabel ainda existe nos livros escolares. Ainda existe por parte da historiografia oficial essa ideia de que o negro não brigou pela sua libertação. E aí, quando contar a história do negro, realmente, vai ver, né, que a gente, né, não veio todo mundo num lugar só, nem todo mundo veio de Angola, nem todo mundo veio, enfim, da Namíbia, cada um veio de um lado, né, eram povos com suas religiões, com suas crenças, né, com seus costumes, porque então parece que é tudo igual, é tudo negro, não é tudo negro. Nós somos negros,
mas são etnias diferentes na época, na África, né? Então, para que o negro venha realmente conhecer a sua história, porque é o que a gente sempre diz, né? Quem não conhece a sua história não pode ter uma identidade. E quem não tem identidade não sabe de onde que está falando. Entendeu? Para você saber de onde você está falando, você tem que ter identidade. Tem que saber de onde você veio. E o grande problema do negro no Brasil sempre foi isso, falta de identidade. Que é uma coisa super difícil, inclusive, de resgatar. Super difícil. Como é que vai resgatar quem foi meu bisavô, tataravô? Não. Queimaram tudo pós a libertação. Entendeu? Muito difícil de resgatar isso. Mas a ideia que o Lula fez, o projeto sancionou, é exatamente isso. De colocar, né, na parte histórica das escolas, isso. Aí qual é a problemática? Qual é a problemática? Para tirar esse projeto do papel. Os estados têm que regulamentar, apesar de ser uma lei federal. Para que ele venha acontecer aqui no estado do Rio de Janeiro, vai ter que o governo do estado regulamentar. Até um deputado já fez essa lei, é o Noel de Carvalho. Ele já fez. Agora, para sair do papel, não vai ser mole. Aí é uma questão política, é a tal coisa, lei que pega e lei que não pega. Quais são as leis que pegam? Por exemplo, o cigarro está pegando. Agora não pode mais fumar nem em shopping. São leis que vão... Né? Por quê? Porque está existindo por parte da sociedade uma pressão contra os fumantes. Para a lei, né, da questão da história da África pegar no nosso currículo escolar, vai ter que continuar havendo agora pressão por Estado, que ela já é lei federal. Então tem que começar agora a haver pressão pelo Estado para que eles implementem nas secretarias estaduais, nas secretarias municipais. E aí que entra de novo. Mas, eu acho que o legal do movimento negro é assim, né? Sempre a gente tem uma demanda nova. Essa é uma demanda que o movimento negro tem agora. É legal, é lei, mas se não houver por parte do movimento uma busca de afinidade entre nós para que nós possamos realmente brigar com os governos para que saia essa lei do papel, não vai acontecer nada. Vai ficar no papel, é lei. Por quê? Vai ter que capacitar os professores. É caro. Vai ter que mexer na indústria gráfica. É um outro problema. Entendeu? Então, você vai mexer com dinheiro, vai mexer com conceitos, com preconceitos. Então, não é uma coisa fácil de tirar do papel. Belíssimo, é tudo que a gente queria. A gente está reivindicando isso desde da marcha de zumbi. Entendeu? Isso aí foi que a pessoa entregou o pé no dente. O Lula fez agora, mas se a gente não tiver unidade e competência para reivindicar dos governos estaduais isso, a gente não vai conseguir. Por exemplo, essa questão das cotas, né? Agora entrando na questão das cotas. Voltando de novo ao Medeiros. O Medeiros fala uma coisa muito legal, né? Para você discutir cotas, você tem que saber de onde você está falando. Ele sempre fala assim, eu falo como militante do movimento negro, eu também. Um jurista, ele pode falar como jurista a favor ou contra. Ele vai ter a Constituição a favor ou contra. Se você quiser usar a Constituição a favor da política de cotas, você vai usar. O filho do Bolsonaro usou a favor. Tem o artigo 5º e o artigo 3º da Constituição. Né? O terceiro, acho que é o 5º, diz que todos somos iguais. E o terceiro diz que o Estado tem que promover a igualdade. Legal, né? Então, quer dizer, são 2 artigos que aí você usa quando te interessa. Quando ele entrou na Justiça, dizendo que as cotas são inconstitucionais, ele usou um artigo. Quem? O filho do Bolsonaro, deputado. Ele está tramitando ainda, né? Uma hora para outra pode cair. Se cair, cai tudo. A gente perder, acabou a política de cotas. Aí não vai ter mais para onde recorrer. Porque ele perdeu aqui do Estado, ele está no Supremo, né? Então, é muito sério. Então, a questão das cotas hoje é assim. Cada um defende como interessa. Se a pessoa for contra, vai na Constituição e está amparado na Constituição. Se for a favor, como é o nosso caso, a gente está amparado lá no artigo que diz que cabe ao Estado promover a igualdade entre desiguais. Né? Então, claro, eu sou favorável às cotas, porque eu acredito que, por toda a história do negro no Brasil, nós fomos sequestrados, né, de África. Foi feito todo um trabalho de escravo no Brasil. Os negros foram principais construtores dessa nação, mas sempre tiveram desvantagem. Primeiro tiveram desvantagem porque não eram donos de si mesmos. Depois tiveram a desvantagem de quando houve a libertação, saíram sem direito a nada. Terceiro, foi construído depois da libertação
todo um arcabouço jurídico, político, ideológico, que deixou o negro fora das benesses do que ele plantou, né? Então, aí, concretamente, a sociedade, os brancos do nosso país, eles levaram muita vantagem, né? Os construtores, os senhores de escravos, né, que construíram o nosso país, que os poderosos. Eles levaram muita vantagem. E ninguém abre mão de benesses. Nunca vai ser, né, assim, um dia, porque já tiveram a oportunidade de fazer isso, por livre vontade. Né? Se eles quisessem mudar, eles já teriam mudado. Né? O parlamento já existe há muito tempo. Se eles quisessem fazer leis para mudar a situação dos negros, já poderiam ter mudado. Nunca quiseram. A iniciativa privada, também, que é uma coisa muito junta com a outra, poder político e poder econômico, também nunca quis mudar nisso. Por isso que não contrata os negros para trabalhar. Nunca quiseram mudar. Então, quer dizer, se você tem um governo comprometido com a diversidade da sociedade, e se esse governo ele diz que ele é contra o que aconteceu aqui, contra a escravidão, que aliás é outra discussão, né? A pessoa fala assim, mas o que tem com isso? Não foi eu que escravizei ninguém, não sei o que lá. Eu falo, não, realmente a gente não é culpado, mas é responsável. Culpado, ninguém é culpado pelo que o passado fez. Mas você torna-se responsável pelo que vai acontecer daqui para frente, né? E aí essa é a discussão da questão das cotas hoje, né? E por que eu defendo? Exatamente porque eu não acredito que alguém que durante 300 anos foi escravo, depois mais 100 e poucos anos de escravidão, possa entrar em qualquer lugar para competir em pé de igualdade com alguém que já tem exatamente isso. 400 e poucos anos na nossa frente. 400 e poucos anos na nossa frente. Não tem como. Né? O concreto disso tudo aí é exatamente isso, né? Você conseguir. Aí entram as leis de ações afirmativas, né? O que é a lei de ações afirmativas? Exatamente você tratar com desigualdade os já desiguais. Né? O que é esse tratar chamado ações afirmativas ou discriminações positivas? Né? O que é discriminação positiva? Você discrimina alguém que está numa situação de desigualdade para exatamente tentar fazer com que ela chegue, não que perto, junto, mas pelo menos perto de alguém que durante anos e séculos já teve vantagem na nossa sociedade. Né? Que é a questão exatamente isso, né? Nós, o povo negro, sempre teve desvantagem. E como a escravidão foi um crime de Estado, entendeu? O Estado brasileiro era escravocrata, é o Estado brasileiro que tem que fazer a reparação. Em primeiro lugar. Já acho que quando o Estado brasileiro faz a reparação, aí você tem toda uma tendência da sociedade como um todo vir se convencendo que aí vai chegar na história que você falou do shopping. Quando o Estado começa a dar pistas de que o Estado errou e que quer consertar, isso vai acontecer um efeito cascata na sociedade. Entendeu? Aí você vai chegar, né, no cara lá que emprega e ele vai começar a ver, não, poxa, o cara tem um currículo bom, entendeu? Então não vai ver o outro pela cor da pele, né, e dizer, não quero essa pessoa aqui. É o que mais ou menos está acontecendo agora na mídia. Você deve estar percebendo, né? A mídia, para que existe a mídia? Para vender, né? E a mídia, ela é antenada com os momentos históricos. Chegamos agora no momento em que descobriram que o negro ele está insatisfeito como a sociedade o vê o tempo todo, sem visibilidade. E o negro compra, desde a caixa de fósforo a uma joia da Gasté. Um monte de gente, eu leio Instagram. Um monte de gente vai dizendo que compra joia, perfume, cara. Né? Eu, por exemplo, gosto de perfume francês. Entendeu? Então, os negros compram. Compram arroz, carreteiro, compram cunião. Entendeu? E por que não? Uma propaganda voltada para essa pessoa comprar. Então, como eles são muito espertos, já sacaram isso. Então, você está vendo hoje a mídia, ela está realmente multirracial. Você vê agora tudo, tá legal, né? Tem comercial de criança, de sapatinho. Aí tem sempre a menina negra. Uma menina branca, uma menina lourinha. Né? Aí tem comercial de escola. Sempre tem uma menina negra. Tem a diversidade racial, a mídia já sacou a insatisfação e o poder de compra. Né? E aí uniu uma coisa a outra e é isso que a gente está vendo. Né? Na televisão, toda hora agora tem programa negro. A Globo está indo até longe. Hoje de manhã eu vi. Quase toda semana tem menina negra apresentando alguma coisa agora na Globo. Hoje de manhã eu estava vendo Rio das Ostras. Né? Então tinha uma repórter negra. Somente no interior, a Globo bota muitas meninas negras. Né?
Parece que agora está virando um padrão na Globo. As meninas negras como repórteres. Então isso é uma coisa positiva, né, que está acontecendo. Mas por quê? Exatamente porque entenderam que a gente compra, né? A gente compra e a gente quer se ver no que compra. Então, além dos produtos étnicos, né? O negro vende mesmo, que é produto do cabelo, né? O desodorante para negro. Para além dos produtos étnicos, né? Você vê negro hoje fazendo comercial como gerente do banco. Né? Aí ainda tem a questão da mídia oficial. A mídia oficial, por exemplo, o governo Lula está dando banho. Banco do Brasil, aparece gerente negro falando. Caixa Econômica, aparece alguém negro falando. E aí os bancos que competem, os oficiais, aí o Banco Real, aparece uma família negra belíssima, num barco, passando no final de semana, porque ele tem Real Master. E aí sim vai, né? É uma coisa... A gente está vendo, eu estou vendo isso, né? Percebo uma mudança realmente, principalmente acho que de 2 anos para cá, está ficando muito forte. Aí teve a questão da Thaís Araújo nessa novela, né? Que foi muito legal, foi positivo mesmo. Tem a presença de uma menina, né? Mulher negra, que vende comerciais, né? Então eles perceberam que tem um filão aí também para vender coisas. Então as coisas que estão começando a mudar, né? É só o começo. A gente a cada década, são décadas, né? Teve a década da desconstrução do mito da democracia racial, que foi entre 70 e 80. 90, a década de afirmação, né, das políticas, aí que surge a questão do zumbi. E agora, né, 2000 para cá, final de 90 e entrada de 2000, para mim, a era das ações afirmativas. Né? Então, de década em década, a gente vai construindo uma nova história para o Brasil, né? E eu espero que seja uma história bem melhor. Aí eu voltei a falar aquela história que eu falei no início, né? Que eu me considero assim tão nova, né? E é legal, né? Porque essas pessoas, minha mãe, o pessoal, né, nem viu, né, esse novo Brasil que a gente está construindo, né? A duras penas. A gente está construindo. Eu compro assim, a revista Raça, e vejo tanta gente que faz um monte de coisa, né? Fora que a gente já conhece, né? Mas tanta gente que está aí batalhando, fazendo um monte de coisa, estudando um monte de coisa, que a gente nem nunca ouviu falar. Né? E aí, volta uma questão, né, legal da história do negro, que nós não tivemos ações afirmativas. Então, plena Santa Úrsula. Né? Então, a maioria das pessoas da minha faixa de 40, ninguém teve ação afirmativa. E mesmo assim, quer dizer, apesar de tanta diversidade, né? De tantas portas batidas na cara, né? De tanto aqui nesse lugar, né? Quando eu tive com um empresário negro, ele falou que no outro dia entrou um fiscal do Ministério do Trabalho na empresa dele, ele falou, vim falar com o empresário. Ele, pois não falo com segurança. Achou que ele era o segurança, né? Entende? Um dia uma moça foi no meu gabinete, ela estava no elevador e eu falei com ela. Ela falou pro ascensorista, eu quero ir na vereadora Jurema. Aí eu falei, você quer falar comigo? Ela olhou pra mim. Aí depois, quando ela chegou no gabinete, ela descobriu que era eu. Quer dizer, então a sociedade não estava nem preparada para que o negro tivesse essa ascensão, sabe? Muito pelo contrário, né? Houve muito assim, muita dificuldade mesmo para que o negro conseguisse estudar, né? Principalmente estudo, né? Estudo é para nós, da comunidade negra, né? Que estivemos no movimento, por isso que a gente batalhou tanto pelas cotas, porque para nós tem que ter educação. Sem educação, sem chance. Sem educação, sem chances. Para o negro conseguir alguma coisa no Brasil. Por isso que para nós, dentro da política de ações afirmativas, a questão das cotas nas universidades é fundamental. Se bem que para mim não é só uma universidade, não. Acho que tem que brigar para ter cotas também no ensino médio, em todos os colégios públicos, né? Pedro II, nos colégios de aplicação. Né? Tem que ter. Né? E quanto a outra questão também que sempre nos acusam, vocês não são a favor das políticas universalistas? Somos. Só que elas até então não nos atenderam. Teve um momento que a escola pública foi muito boa. Só que nesse momento os negros não conseguiam chegar à segunda série. Porque não adianta ter política universalista sem focar em determinadas diferenças. Você pode ter uma excelente escola de primeiro grau, de CA. Mas se a menina, o menino negro não for visto ali com toda a sua potencialidade, uns educadores americanos fizeram uma pesquisa, engraçado, não sei como é que eles fizeram isso, que pesquisaram, né? Acho que durante 4 anos. Alunos, a expectativa do professor para cada aluno. E é exatamente a expectativa do professor que se cumpre. Qual a expectativa? Um menino louro, um menino negro. Vindo da favela, da Rocinha, e um menino vindo lá, sei lá, Zona Sul, do Rio, Asfalto. Aí o estímulo
que o professor dá a um menino favelado, o estímulo que dá a um menino, né, da chamada classe média, vai definir adiante se esse menino vai ou não chegar sair das primeiras séries. Porque se você começa a ter um não estímulo, a tendência é já cair fora. Entendeu? Ela começa subliminarmente, que nem sempre a coisa é verbalizada, subliminarmente começa a te dizer qual é o teu lugar. Sabe? Faz um trabalhinho, não comenta, sabe? Não elogia, não espera muita coisa. Não. Filho do pedreiro vai ser pedreiro mesmo, mas é o filho do médico? Não, filho do médico vai ser médico. Então já é toda aquela tensão diferenciada. Não adianta. Ensino universalista não adianta nada se você não tiver à frente daquele ensino alguém que tem uma ideia universalista. Universalista mesmo. Não alguém que esteja lá dentro daquele espaço de educação, tratando com diferenciação no sentido de jogar um para cima e outro para baixo. Então essa política universalista, ela pode acontecer num processo, né, de reeducação de pessoas profissionais, mas por enquanto a gente não tem isso. Por enquanto a gente tem exatamente uma política de educação, de saúde, não sei o que lá, que é realmente focal, que foca que um grupo étnico tenha direitos e outro só deveres e não direitos, né? Então realmente eu acho que nós estamos bem melhor do que estivemos na década de 70, 80, né? Já tivemos muitas conquistas, realmente muitas conquistas, né? A gente tem um legado aí deixando para quem vem atrás, né? Eu que já tenho neto, um legado para os nossos netos, bisnetos, e vão ver com certeza num país. Me lembrei de um samba do Martinho, né? Ele canta assim, né? Vai ter que amar a liberdade, só vai cantar em dó maior, vai ter a felicidade de viver um Brasil melhor. Vai ser melhor o Brasil que eles vão viver, né? Muito melhor, porque o nosso foi difícil, viu? Foi difícil. A gente teve que matar um leão por dia. Literalmente era isso. Eu me lembro assim da minha história, né? Como é que eu ia pro 2º grau, estudava de manhã, eu trabalhava de manhã, pegava 6 horas na fábrica, batia, era uma metalúrgica em São Cristóvão que eu trabalhava. Eu batia o cartão já de macacão, 6 horas. Sabe? Uma maluquice, pô. Depois da noite eu fui pra escola, pro 2º grau, estudava no João Fredo, né? Que é em Vila Isabel, eu morava no Andaraí. Ou eu tomava 2 condições, o dinheiro não dava, então para que eu ia trabalhar? Então eu ia perto de Vila Isabel até no pico do morro. Ainda bem que na época era novinha, chamava pique, energia mesmo, né? Dava para fazer, mas quem é que consegue fazer isso? Isso aí tá 1 em 1 milhão. Por isso que eu digo, eu sou, posso ser para minha raça, né? Uma fonte de referência, mas não é isso que aconteceu comigo, 1 em 1 milhão mesmo. A maioria desiste. Muitas vezes, gente, eu estava lá na escola, começava a ver. Aí quando terminava a aula, professor, Jurema, acabou a aula, vai embora. Tá, tinha dia que eu ia pra escola para dormir. Sabe? Saía de casa às 5 horas da manhã, um dia ia ter bom dia para um morto. Eu passei pelo morto, o morro estava lá, né? E o morro era escuro, porque eu só teve luz no morro quando eu me tornei presidente da associação. Aí eu passei pro morto, dei bom dia, ele não respondeu, claro, não podia. Não podia me responder. Aí eu fui embora trabalhar, fui pra escola. Quando cheguei em casa à noite, e a minha mãe falou, o Avelino morreu. Eu falei, morreu? Como? Ele morreu. Ele bebeu, não sei o que lá, e morreu sentado. Eu falei, então quando eu passei de bom dia, ele já estava morto. Teve um piripá que morreu. Entendeu? Porque era tão cedo quando eu ia para trabalhar que estava tudo escuro, o morro. Você começou a trabalhar quando nessa metalúrgica? Ai, acho que devia ter uns 18 ou 19 anos. Não era menor, não, 18 ou 19. E fazia qual era a função? Demais. A gente fazia, eu não sei, é aquela coisa que depois eu li vários livros, né? Na metalúrgica, geralmente o profissional não tem noção do que vai virar, né? Eu trabalhava com umas latas, assim, desse tamanho, né? E a gente tirava o óleo da lata. Usava uma luva até aqui, aí tirava o óleo da lata, né? E aí aquela folha ia para outro lugar. Ia virar alguma coisa depois que eu não sei o que é. Entendeu? Na época, o sindicato de metalúrgico falava muito isso, né? Os trabalhadores trabalhavam com peças, que a ideia foi essa, para ele nunca ter noção que ele fazia o carro. Trabalhava com as peças isoladas, ele não tinha noção que ele fazia o carro. Logo, ele não reivindicava um salário melhor. Você trabalhava com peça, eu sei lá para onde que é aquela peça. Outra fábrica que eu trabalhei, eu até sabia. Eu trabalhei numa fábrica que diferenciava pimentas. Era na fábrica Peixe, né? Eles embalava
as coisas, cebolinha, picles, não sei o que lá. E aí eu separava pimenta. Aí eles jogavam aquele tonel de pimenta assim e passava naquela esteira. E eram mulheres só. Um monte de mulheres separando pimenta, né? Uma separava as verdes e outras vermelhas. E depois a gente via os vidrinhos de pimenta. Aí pelo menos ali eu sabia o que eu estava fazendo, né? Eu sabia que eu estava separando pimenta. Mas lá nessa coisa de lá da fábrica, não. Na fábrica não sabia para onde que ia, não. E não tinha noção para onde que ia aquela folha de alumínio, sei lá, que a gente fazia lá. E tal. É isso.